Seja muito bem-vindo, turma. Então você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo, você está de parabéns por estar assistindo aqui mais uma aula, mais um treinamento aqui no meu evento online. Então seja bem-vindo aí o pessoal que vai chegando, a Masterclass Como Vencer a Solidão. Então esse ano de 2025 não é o ano de você ficar sozinho, não é o ano de você ficar só, não é o ano de você ficar na solidão. Então muitas pessoas ela entra no isolamento, ela entra no quarto escuro, fica depressiva ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Puxa a vida é maravilhosa, você não pode ficar assim. Você não pode ficar nessa situação, você não pode ficar desse jeito. Você não nasceu para sofrer. Você não nasceu para ser infeliz. Você não nasceu para ser triste. Você não nasceu para viver na solidão. Então muitas pessoas, nesse exato momento, elas estão frustradas, elas estão vivendo na solidão, elas estão amarguradas, elas se isolam, ela pensa assim, poxa vida, não vale mais a pena viver o amor, não vale mais a pena ser feliz, não vale mais a pena andar, se conectar com pessoas. Hoje eu quero ajudar você, que se encontra nessa solidão, nesse sofrimento. Se você não sabia, tem pessoas que elas estão do lado de pessoas e mesmo assim estão na solidão. Mesmo assim elas estão no vazio, mesmo assim elas estão na depressão, mesmo assim elas sorriem na frente dos outros, mas o choro dela é no travesseiro. A lágrima dela é quando ela deita a cabeça no travesseiro. Aí é que vem os problemas, aí é que vem todo o sofrimento, aí é que vem toda a dor. Então às vezes a pessoa vai em balada, festa, naquele momento ali ela está feliz. Mas quando ela deita a cabeça no travesseiro, vem o vazio, vem a solidão, vem a amargura, vem a tristeza, vem a angústia, vem a dor na alma, vem a dor no coração dela. Então muitas pessoas elas sofrem interiormente. Então esse evento 100% online é para ajudar você. Faço eventos presenciais? Sim, também faço eventos presenciais. Às vezes pode ser um evento de um dia também, inteiro, desde manhã até durante a noite. Então é maravilhoso, é gratificante poder ajudar pessoas. É gratificante para mim poder ajudar as vidas, poder impactar o maior número de pessoas possíveis. Então esse ano de 2025 é o ano de você não viver na solidão. É o ano de você não viver no comodismo. É o ano de você não viver carregando essa mágoa. É o ano de você não viver com esse trauma, a dor de não ter conseguido, a dor de não ter crescido. Então, você tem que ter esse network com pessoas. Então, às vezes você é um empresário solitário. Às vezes você é uma mãe solitária. Às vezes você é um jovem solitário. Às vezes você é um empreendedor solitário. Se você quer empreender, quer crescer, você não pode viver na solidão. Você tem que ter amigos, você tem que se conectar com pessoas, você tem que ter um ciclo de amizade positivo, você tem que fazer a coisa crescer e andar. Mas como que a coisa vai crescer? Como que o teu negócio vai crescer se você é um empresário que gosta da solidão? Então você tem que fugir dessa solidão, fugir desse sofrimento, fugir dessa dor, fugir dessa mágoa, fugir desse trauma que impede você de ser feliz. Então, o que acontece? Como que acontece a solidão? Com a pessoa carrega traumas do passado, muitos traumas do passado. Isso gera problemas no futuro. Traumas do passado, bagagens do passado, causam problemas no futuro. Então, muitos eles preferem viver só, viver na solidão, viver no sofrimento, viver no commodity, viver no comodismo, viver displicente por causa da solidão, por causa do sofrimento da solidão. Então já vi muitas pessoas sofrer por conta disso. Já vi muitas pessoas querer ficar sozinha não por causa dela, porque ela tem medo de machucar o outro, ela tem medo de não ser aprovada pelo outro. Ela tem medo, ela quer uma aprovação, na verdade. Por isso que ela fica só. Ou ela não se sente merecedora. Ela não se sente merecedora ou não se sente capaz de ter um relacionamento, de ter outra pessoa do lado, ou de se conectar, ou de fazer uma amizade, ou de criar um network, fazer um negócio. Então ela prefere tudo sozinha.
ela prefere tudo fazer sozinha. Que na verdade, quando o líder fala assim, tem que eu fazer, se eu não fizer, não dá certo. O que é isso? Insegurança. Na verdade, ele é insegurança porque ele não confia no outro. Então, essa pessoa é totalmente insegura. A pessoa que não confia na outra pessoa, ela é insegura. A pessoa que não quer conectar com pessoas, ela é insegura, ela é tímida. Então, eu sofri anos e anos com a solidão por conta da timidez. Eu não queria me conectar com pessoas, eu não queria conversar com pessoas, eu não queria falar com pessoas, porque eu tinha a vergonha, de conectar com pessoas, eu tinha vergonha de falar com as pessoas. Então eu tinha muito medo de falar com pessoas, tinha pânico de falar em público, essa é a verdade. Então eu quero ajudar você. Esse evento é para ajudar você. Então você já está aqui nesse evento, você é bem-vindo. Ser bem-vindo. Então você tem que conversar com as pessoas, aprender a conversar. Por exemplo, eu era o tipo de pessoa que não conversava com ninguém. Eu não falava com ninguém. Eu não falava uma palavra o dia inteiro, ficava o dia inteiro quieto. Olha que absurdo. A ponto das pessoas pensarem que eu era mudo. Então, eu gostava sempre de ficar isolado, sempre de ficar distante das pessoas. Não é porque eu não gostava das pessoas, mas eu tinha vergonha das pessoas. Eu tinha vergonha de conversar com pessoas. Eu tinha pânico, medo do ridículo, medo de ser ridicularizado. E é isso que acontece com as pessoas. Então, elas preferem ficar na solidão do que passar por vergonha. Elas preferem ficar na solidão do que viver o ridículo. Elas preferem ficar na solidão porque elas sentem vários traumas, vários sintomas. Então, eu vou passar aqui o ciclo da solidão, que é o que vai ser a nossa live inteira. Então, por que as pessoas vivem na solidão? Então, eu vou passar aqui esse ciclo da solidão, o que acontece para que as pessoas venham se identificar e mudar isso. Então, todo esse contexto que eu vou passar, todas essas ferramentas são para ajudar você. Então, o empresário solitário não cresce, a empresa solitária não cresce, o empreendedor solitário não cresce, o jogador de futebol solitário não consegue fazer muita coisa, porque uma andorinha só não fazerão. Então, um técnico de futebol solitário não cresce, um time solitário não cresce. Então, tem que ter pessoas, tem que se conectar com pessoas, tem que aprender a falar em público, tem que aprender a vencer a timidez, vencer a vergonha, vencer o comodismo da fala. O comodismo da fala, tem que se conectar. Ou o trauma da fala, ou o medo de falar com pessoas, o medo de se comunicar com pessoas, o medo de negociar, fazer uma negociação, o medo de fazer uma venda. Então essa é a realidade. A solidão, além de trazer um sofrimento para as pessoas, ela traz outros empecilhos, porque como a pessoa vive na solidão, ela não consegue se conectar com as pessoas, ela não consegue falar com as pessoas, ela não tem essa facilidade de falar com as pessoas, porque ela vive todo momento só. E a Bíblia relata, best-seller dos best-sellers, que é o livro mais bem vendido do mundo, que é a Bíblia, relata que não é bom que o homem fique só. Até Jesus falou, quando for em alguma aldeia, em algum lugar, vai de 2 em 2, ou seja, não vai sozinho, não fica na solidão, vai de 2 em 2. Então, porque quando um estiver caindo, o outro levanta. É para isso que serve a conexão com pessoas. Quando um estiver caído, estiver desanimado ou desanimado, o outro levanta, o outro ajuda. É para isso também que serve o casal. Quando um está caído, o outro levanta. Quando um está desanimado, o outro restaura, o outro levanta, o outro orienta, o outro guia. Então a gente tem que ter esse senso de honrar o outro. A gente tem que ter esse senso de honrar o outro. A gente tem que ter The Power. O que é o The Power? É os 3 poderes. The Power é os 3 poderes. Que é o poder de ser você mesmo, o poder de honrar o outro e o poder de ajudar o outro a ser transformado. Então, o que as pessoas fazem? Elas deixam de ser elas mesmas, elas não honram o outro e elas não ajudam ninguém a se transformar. Pelo contrário, ela coloca pessoas para baixo. Ela acontece muitas das vezes a desonra em todos os sentidos. A pessoa quer brigar, quer discutir, quer muitas das vezes fala palavrão, muitas das vezes fala coisa pesada, muitas das vezes perde a cabeça. Então o que acontece? A
pessoa deixa de ser ela mesma. Então, você tem que desenvolver o DePaulo, tem que desenvolver a fala, tem que desenvolver esses 3 poderes, que é o poder de ser você mesmo, não deixar de ser você mesmo só porque você tem algum posto, alguma posição, ou ganhou algo um pouquinho melhor, você já quer subir a cabeça. Não pode deixar de ser você mesmo. Você tem que ter o poder de honrar o outro, tem que saber honrar a outra pessoa e tem que ajudar o outro a ser transformado. Então, esses pilares de conexão, esses pilares que você vai aprender, você vai ajudar a sua própria vida e ajudar pessoas. Então, você tem que ser uma pessoa mais cognitiva, você tem que ser uma pessoa mais ativa. Então, ativa um módulo de network, ativa um módulo de conexão com pessoas. Então, às vezes, a pessoa ativa no cérebro dela um sistema de solidão e ela se isola naquela solidão e não quer sair daquele lugar. Ela se isola naquela solidão e acha que está tudo certo. Então, eu vou passar para você uma ferramenta aqui, vou passar aqui umas sacadas sobre o ciclo da solidão. O que acontece na mente das pessoas? Como que as pessoas se comportam? Como que acontece na cabeça das pessoas? O que elas passam? O que elas passam? O que elas vivenciam? Qual é a atitude que elas vão tomar quando acontece o momento de solidão, esse momento de comodismo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui a ferramenta. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no ciclo da solidão. Vamos entrar no ciclo da solidão. Primeiro, você está sozinho. Então, talvez essa é a situação. Ou você está sozinha ou está sozinho. Então, às vezes, o quê? A pessoa está sozinha. Às vezes, a mulher, tanto a mulher quanto o homem, está sozinho, menino, menina, namorado, namorada, e assim vai. Ou etc. A pessoa que quer ser namorada, sei lá, está sozinha, ela não é namorada ainda, a pessoa está sozinha. E quantos estão sozinhos nesse exato momento? São muitas pessoas nesse exato momento, nesse planeta aí, aproximadamente um pouco mais, um pouco menos de 8 bilhões de pessoas, a pessoa está sozinha. Ou seja, ela vive só, ela vive no isolamento, ela está sozinha muitas das vezes, porque ela não se sente merecedora, ela está sozinha porque ela quer estar sozinha, ela está sozinha por um trauma, está sozinha por uma raiva, ela sentiu raiva de uma situação, ela sentiu medo de uma situação, tem pessoa que tem medo de se conectar com pessoas, então ela está sozinha. Então, às vezes, tá sozinho, quando eu falo tá sozinho, não é só de não ter um namorado, não ter um namorado, não ter um casamento, não ter um casamento. Quando eu falo tá sozinho, às vezes, cara, é um empresário que tá sozinho. Às vezes ele é um empreendedor que tá sozinho, às vezes é um negociante que tá sozinho, um vendedor que tá sozinho, um palestrante que tá sozinho, um criador de conteúdo que tá sozinho. Isso não pode acontecer. Você tem que ter o seu time, você tem que se conectar com pessoas. Você tem, às vezes, cara, é um profissional de qualquer área e ele está sozinho. Ele não consegue se relacionar com pessoas, não consegue se conectar com pessoas. Então há o isolamento, há a solidão. Você identifica que naquele lugar tem uma solidão, você identifica que naquele lugar a pessoa está só. E não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. Imagina, você ficar sempre só, sempre só. Então você não vai ter o mesmo aprendizado, o mesmo nível de aprendizado de quem se conecta, de quem tem network, de quem troca informação. Você pode pensar assim, mas sozinho eu consigo mais. Grave essa frase. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir rápido, alcançar um objetivo, alcançar uma meta, alcançar algo que vai surpreender, vai sozinho. Mas se você quiser decolar, voar e de jatinho, vai em equipe. Então, em equipe é sempre melhor. Em equipe é sempre melhor. Grave esse código. Em equipe é sempre melhor. Então, você tem que ter esse senso de entrar em um grupo. Esse senso de ter um grupo, de conectar com pessoas, de ter o seu bando, de se conectar com pessoas. Se conectar com pessoas. Mas você tem que se conectar com a pessoa certa.
Você tem que se conectar com pessoas abundantes, com pessoas que têm uma mente abundante, que têm uma visão extraordinária, uma visão positiva do futuro, e pessoas que têm o mesmo propósito de vida que você, que elas querem alcançar o objetivo, que pessoas que têm foco, pessoas que têm visão, pessoas que têm como base o amor, a fé, a esperança, a integridade, a honestidade, a retidão. Esse tipo de pessoa é as pessoas que você vai se conectar, para você não ficar sozinho. Claro, o que acontece com as pessoas? Por que ela se frustra? Ela está sozinha. E ela se conecta com pessoas ruins. Ela está sozinha. E ela se conecta com pessoas arrogantes. Ela está sozinha. E ela se conecta com pessoas que mentem para ela, pessoas que passam lá para trás, pessoas que são dissimuladas, pessoas que colocam lá para baixo, pessoas que vivem reclamando, negatividade. Pessoal, se você está sozinho, que seja a tua partida sozinho para pessoas abundantes, não sozinho para pessoas negativas, pessoas que mentem, pessoas que falam palavrão a maioria do dia, que falam coisas ruins na maioria do dia, que reclamam constantemente, porque a reclamação é uma energia. Você sabia que tem uma comprovação científica? Se você se conectar com pessoas que reclamam, automaticamente vai quebrar uma parte do teu cérebro, que é a parte da solução de problemas. Vai quebrar aqueles neurônios que funcionam para a resolução de problemas. De tanta reclamação, a pessoa não vai nem conseguir mais resolver os problemas dela. Ela já não vai nem conseguir mais resolver a situação que ela vive. Então, lembre-se, não faça nada sozinho. Peça ajuda. Um exemplo, a criança, quando ela quer fazer tudo sozinha, ela se dá mal. Ela tem que pedir ajuda dos pais. Então, às vezes, o quê? O empresário que fazia tudo sozinho se dá mal, tem que pedir uma ajuda profissional. Tem que pedir uma ajuda, um conselho, alguém que guie. Então, os meus treinamentos servem para conectar pessoas, para ajudar pessoas a entrar em uma conexão abundante, extraordinária, uma conexão que ensina as pessoas, que aborda técnicas, ferramentas, sacadas para que as pessoas venham se transformar. Então você tem o poder de ir além. Você tem o poder de crescer. Para você ver, Deus, ele é família. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, em uma conexão. Então, eles se conectaram e falou assim, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Então, se você é a imagem e semelhança de Deus, você não pode andar sozinho. Você tem que ter família, você tem que ter amigos, você tem que se conectar com a vida das pessoas. Você tem que ter essa mentalidade abundante. Então, o que acontece? A pessoa está sozinha, depois, logo em seguida, da parte do ciclo, você vai ver ali abaixo, ela encontra alguém. Pô, maravilha, encontra alguém, mas esse alguém vai me ajudar? Você tem que fazer essa pergunta assim: esse alguém me passa segurança? Esse alguém é confiável? Esse alguém vai me ajudar? Então faça essas três perguntas. Esse alguém é confiável? Esse alguém me passa segurança? Esse alguém vai me ajudar? Então, é isso, essas perguntas que você tem que fazer quando você encontrar alguém. Esse alguém me passa segurança? Esse alguém vai me ajudar? Esse alguém é uma pessoa que vai me inspirar? Esse alguém é uma pessoa que vai me colocar para cima? Esse alguém é uma pessoa que vai fazer eu realizar meus projetos? Vai me ajudar a alcançar minhas metas? Então é isso que você vai ter que fazer. Então primeiro fulano está sozinho. Fulano ou fulano. Depois ele encontra alguém. Depois, no terceiro passo, ele acha essa pessoa legal. No começo ele acha legal. No começo ele acha uma maravilha. No começo ele acha tudo maravilhoso, tudo legal, tudo excepcional, tudo fantástico, tudo maravilhoso. E aí, o que acontece? Começa a conexão. Então, o que acontece? O brilho do começo. O brilho do começo. Muitas pessoas, ela encontra alguém e tem o brilho do começo. Claro que tem pessoas que você encontra alguém e essas pessoas não são tão legais. Né? Tem
pessoa diz assim, puxa vida, eu só cheguei lá, o fulano já brigou comigo. Só cheguei lá, o fulano já me xingou. Então, recém ela conheceu aquela pessoa. Então, esse ciclo é o ciclo da solidão. Então, primeiro a pessoa está sozinha, depois a pessoa encontra alguém, depois ela acha a pessoa legal, começa a conexão, começa o network, começa a conversa, começa a pessoa a se conectar com aquela pessoa. Daqui a pouco ela acha um defeito. E aí que começam os problemas. Ela acha um defeito. Antigamente, o que acontece com o casal? Ele não via defeito, ele via só as qualidades. Daqui a pouco a pessoa arruma um defeito. Não é que ela, antes os defeitos estavam ali. Ela até observava o defeito, até via o defeito, mas não falava nada. Só que agora ela arrumou um defeito, ela deu um jeito de arrumar um defeito na pessoa. Ela deu um jeito de arrumar um defeito no próximo. O camarada está trabalhando, ele deu um jeito de arrumar um defeito no funcionário. Deu um jeito de arrumar um defeito no colaborador. E o cara deu um jeito de arrumar um defeito no seu líder, e assim vai sucessivamente. Então, esse ciclo, ele abrange todas as áreas, abrange várias pessoas, abrange todos os níveis profissional. Então, é isso que acontece com a vida das pessoas. Todos os níveis profissional, o nível social, o servir, o intelectual, o familiar, família, casamento, namoro, etc. Então, ela arruma um defeito. Então, todos nós temos defeito. Tanto eu quanto você tem defeito. Eu tenho defeito. E eu não tenho pouco defeito. São muitos os defeitos. Então, são muitos os defeitos. Então, o que acontece? A pessoa está sozinha, ela encontra alguém, ela acha a pessoa legal, começa com a conexão e aí ela acha o defeito. Logo em seguida que ela acha o defeito, ela se desaponta. Ela fala assim, puxa vida, eu tô desapontado. Tô desapontado com fulano de tal. Fulano de tal é assim, fulano de tal é desse jeito. Fulano de tal sorri demais. Tem pessoa que ela acha, não, fulano sorri demais. Outras, não, o fulano sorri de menos. Não, fulano é bravo. Não gosto do fulano, o fulano é calmo demais. Então pode ver que a pessoa está sempre achando um defeito. Por isso que ela anda na solidão. Por isso que ela anda desapontada. Por isso que ela anda triste. Por isso que ela anda sem saber o que fazer. Então as pessoas já não sabem mais o que fazer. Então esse ciclo é o que tem deixado as pessoas na solidão. Logo em seguida vem o quê? Ela fica frustrada. Ela fica frustrada. A pessoa fica em frustração. Ela fica com a cabeça quente. Ela perde a cabeça, perde a razão, perde o estado emocional dela. Superaquece. Então a pessoa perde o sentido da coisa, perde o fio da meada, acaba ficando empurrada, acaba brigando, acaba se decepcionando. Então na frustração vem muitas desilusões. Na frustração vem muitas desilusões. Então ela está sozinha, encontra alguém, acha a pessoa legal, começa a conexão, arruma defeito, se desaponta, fica frustrada e volta de novo para a solidão. Volta de novo para o sofrimento, volta de novo para aquela dor, volta de novo para a amargura, volta de novo para a tristeza. É o que acontece com a vida das pessoas. Várias situações acontecem nessa, várias situações acontecem com essa. Então ela voltou para a tristeza, ela voltou para o mundo de solidão. E tem pessoas que ela vem seguindo esse ciclo gradativamente por anos, ela vem seguindo esse ciclo. E você tem que quebrar o ciclo. Tem que quebrar esse ciclo, esse tabu de sofrimento, esse tabu de solidão. Então tem pessoas que ela não conseguiu ainda quebrar o tabu da solidão, não conseguiu quebrar o tabu do sofrimento, o tabu da dor. Então tem pessoas que, por exemplo, ele é um empresário solitário. Essa é a realidade. Ele é um empresário solitário. Ele está sozinho. Tem camarada que diz assim, eu estou sozinho. Porque ele não consegue se conectar com as pessoas. Ele prefere trabalhar sozinho. Tem pessoas que preferem trabalhar sozinho que trabalhar com alguém. Que nada mais é do que a insegurança. Isso é totalmente... Parece que a pessoa é uma pessoa durona,
Ah, fulano é durão, trabalha sozinho. Parece que é, não é? Parece até que é um atributo bom, mas na verdade a pessoa é insegura. Por detrás dessa raiz tem uma insegurança. Por detrás dessa solidão, ah, escondido, ninguém enxerga, mas por detrás dessa solidão tem a raiz do medo de se relacionar, o medo de conversar, tem um trauma do passado, ou o pânico de conversar com as pessoas, ou a timidez mesmo. Então, por detrás dessa solidão, de se estar sozinho, tem alguma coisa que impede da pessoa de ser feliz. Então, nesse ano de 2025, não fica na solidão, não fica no sofrimento, não fica na dor, não fica desesperado ou desesperado. Então, o barato da vida é você ter amigos, você ter pessoas que vão lhe ajudar no teu propósito, que vão lhe ajudar na tua caminhada. Por exemplo, Eliseu mesmo. Se você prestar atenção na Bíblia, Eliseu não estava sozinho. Elias, quer dizer, não estava sozinho, ele tinha Eliseu do lado dele. Ou seja, ele tinha um auxiliar, ele tinha alguém que ajudava ele. O Adão, no jardim do Éden, Deus olhou assim, puxa vida, não tá bom, só o Adão sozinho. Todo mundo tem seu pai, Adão dormiu, então, né? A Bíblia relata que Adão dormiu, porque Deus deu para Adão dormir com o poder dele, e tirou a Eva da costela de Adão. E aí nasceu a Eva, a auxiliadora. Ou seja, Deus não quer que o homem viva só. Não é bom que o homem viva só. Deus não quer que o homem viva só. Então, tem pessoas que elas estão voltando para a solidão. Então, ela seguiu todas as etapas do ciclo. E tem pessoas que vêm fazendo isso por ano. Ela não consegue ter uma solidez. Ela não consegue ter uma solidez. Então, esse ciclo, esse sistema, ele serve para qualquer empresa, para qualquer negócio, para qualquer pessoa. Então, um exemplo, esse ciclo mesmo consegue resolver o problema de rotatividade dentro da empresa. Então, ela está sozinha, ela encontra alguém, acha a pessoa legal, começa a conexão, ela começa a conversar, ela começa a saber mais sobre a pessoa, ela começa a entender mais o outro, ela acha a pessoa legal, puxa, a vida é legal, por causa disso, por causa daquilo, por causa de outro. Só que as mesmas coisas que hoje ela achou legal, amanhã vai ser as mesmas coisas que o legal vira defeito. Grava esse código, grava isso. É o que acontece. Com colaboradores também. As mesmas coisas que ela achava legal é as coisas que ela vai achar ruim lá na frente. Vai achar ruim lá na frente. Então, tudo é questão que a pessoa vai por sentir. Ai, mas eu não sinto, eu sinto. Que dano que você sente. Você tem que ir o quê? Pela razão. Você tem que ser uma pessoa racional, uma pessoa que pensa. Você não vai, um exemplo, quebrar um negócio abundante só porque brigou. Ah, eu briguei. Bobagem. Ah, eu discuti. Bobagem. Aí você vai quebrar uma aliança maravilhosa porque discutiu. Imagina se Deus fosse quebrar a aliança que ele tem com a gente cada vez que a gente discute ou fica bravo. Porque a vida a gente não é nunca conseguir fazer uma aliança direito. Um exemplo, vou dar um exemplo da minha avó. A minha avó, ela fez uma promessa que ela ia dar do dinheiro que ela recebia da aposentadoria do meu avô para as duas filhas dela. Ia dar, enquanto ela estivesse viva, ela ia dar. E aí, enquanto ela estava viva, por anos, ela cumpriu com a palavra dela. Ela tinha prometido que ela ia dar a metade para uma filha, a metade para outra. E aí poderia muito bem, quando as filhas brigassem, porque as filhas muitas vezes havia discussão de família entre um e o outro, podia muito bem, porque brigar, não é? Podia muito bem ali naquele momento acontecer uma briga, acontecer uma discussão, acontecer um problema, e logo em seguida, depois daquele problema, depois daquela briga,
ela cortar aquela aliança. Mas mesmo diante das brigas, problemas, dificuldades, discussões de família, ela continuava mantendo a palavra. E é o que acontece. Então a pessoa, ela, os mesmos que ela achava legal, daqui a pouco ela acha defeito. Então depois começa a conexão, começa a conversa, começa a fala, e aí logo em seguida ela arruma um defeito. Ela arrumou isso. Ela arruma um defeito, tem gente que arruma defeito, tem gente que arruma uma briga, tem gente que arruma uma inimizade. Tem pessoa que começa a focar no defeito da outra pessoa. Vou te falar um código, uma sacada. Se você focar no defeito do outro, você vai achar que tudo que você foca expande. Então, se você focar só em problemas, você vai encontrar problemas. Então, muitas pessoas, elas ficam focadas no problema do outro. Ela fica focada no defeito do outro e não consegue ver o que a pessoa tem de melhor. Então, às vezes, ela fica focada até no próprio defeito. Às vezes, ela fica focada até nos próprios defeitos. Por ela estar focada no próprio defeito, ela não consegue ter um bom relacionamento com o outro. Ela não consegue ter uma amizade com o outro. Ela não consegue ter uma conversa, um diálogo com outra pessoa. Então, eu já vi pessoas dizer assim: puxa vida, eu não gostei da cara do fulano. Aí eu pergunto: o que ele fez pra ti? Nada, simplesmente não gostei. Puxa vida. Então, ela achou um defeito. Ela achou um defeito para não gostar. Ela achou um problema para não gostar. Ela achou uma dificuldade para não gostar. E depois o que? Ela fica frustrada. Fica frustrada. Fica frustrada. Então acontece a frustração. Então a pessoa frustra a felicidade dela. Ela frustra o sonho dela. Ela frustra a mente dela, a cabeça dela. Tem pessoa que vive de frustração em frustração, de problema em problema. Então ela se desaponta. Como você já viu que tem pessoas que ele é especialista em se desapontar? Você desaponta com o professor, você desaponta com o líder dela, você desaponta na empresa, você desaponta no trabalho, você desaponta com ela mesma, você desaponta na rua. Ela está sempre se desapontando. Por quê? Porque ela já está se auto-sabotando todo momento. Ela já ativou o módulo desapontar. Então ela está sempre decepcionada, sempre desapontada, sempre frustrada. Então você tem que decidir sair da frustração. Você tem que decidir sair dessa síndrome do desapontamento. Da pessoa que criou uma síndrome, um problema, uma coisa ruim na cabeça dela, que ela está sempre desapontada. Isso já é um problema emocional da pessoa. Às vezes, a outra pessoa nem desapontou ela, mas porque ela arrumou um defeito, que aparentemente esse defeito ela não via, esse defeito antes era uma qualidade, ou ela nunca tinha enxergado esse defeito, mas às vezes a pessoa nem tem um defeito. Essa é a realidade. Às vezes a outra pessoa nem tem um defeito tão grande, mas ela arrumou um defeito. Ah, não gostei de fulano. Aí pergunta: por que tu não gostou? Não sei. Não sei. Aí daqui a pouco, lá pelas tantas, ela vem e arruma um defeito. Ah, não, eu não gostei do fulano porque ele usa a camiseta vermelha. Aí começa as bobagens, começa as besteiras, começa a picuinha. Ah, eu não gostei do fulano porque ele usa boné. Ah, eu não gostei do fulano porque ele penteia o cabelo para trás. Ah, eu não gostei do fulano porque ele fala muito agressivo. Ah, porque ele é muito manso. Ah, não gostei do fulano porque ele é muito quieto. Não gostei do fulano porque ele não briga com a gente. Ah, não gostei do fulano porque ele não faz as nossas mesmas brincadeiras. Não gostei do fulano, não gostei da fulana porque ela conversa muito, ou ela não conversa nada, e assim vai. A pessoa criou um defeito, para você ver. São pessoas que criam o defeito. O defeito é inexistente muitas das vezes. Claro, todo mundo tem defeitos, o defeito é outro, mas ela começa a criar defeito. Ela começa a criar defeito porque ela já está se auto-sabotando.
ela já está criando a autossabotagem, ela já está criando o problema, ela está criando isso, ela está arrumando defeito, ela está arrumando algo para brigar, ela está arrumando algo para sabotar a amizade dela, sabotar o negócio dela. Então ela cria. Então, um exemplo, por que acontece muita solidão no negócio? Ou solidão, o cara está sempre tendo rotatividade na empresa, porque ela começa a achar defeito. Ah, tu viu? Fulano tá lento demais. E às vezes a pessoa tá ali se esforçando, trabalhando, e a pessoa, tu viu? Fulano tá lento demais. Tu viu? Fulano faz muito rápido, e aí faz tudo apurado. Aí as coisas não saem boas. Então ela tá arrumando defeito. Pessoal, se você encontrar defeito no outro, procurar, você vai achar. Se você procurar defeito em mim, você vai achar. Então, reflexão. Quando a gente quer achar defeito, a gente arruma defeito fácil. Então, quando você quer, você vai arrumar defeito fácil. Você vai arrumar defeito fácil. Porque poucas pessoas que olham para a qualidade do outro, não é? São poucas pessoas que olham para a qualidade do próximo. Então é assim que acontece o ciclo do desespero. É assim que acontece o ciclo da solidão. É assim que acontece o ciclo do sofrimento, o ciclo da dor, o ciclo do trauma, o ciclo da decepção espiritual, decepção amorosa. O que é amor? Amor é fazer o bem de forma consistente, mesmo que a outra pessoa não reconheça até que um dia as fichas caem. Isso é amor. Então a pessoa, ela não tem a arte de fazer o bem. Ela não tem a arte de fazer o bem. Então o amor é a arte de fazer o bem. Então, você ficar sempre sozinho, você não está fazendo bem. Você é um empresário que sempre trabalhar sozinho, você não está fazendo bem nem para você. Então a pessoa pensa, mas eu tenho que ganhar mais dinheiro. Mas você acaba perdendo porque você não consegue fazer no tempo certo. Como você está sozinho, demora o dobro, o triplo do tempo. Então, você tem que ter esse senso do amor. O amor, ele supre a lacuna da solidão. Então, o amor é fazer o bem de forma consistente, ou seja, sempre, mesmo que as outras pessoas não reconheçam até que um dia se chascar, uma hora ou outra a pessoa vai reconhecer que você está fazendo bem. Então, esse ano de 2025 é para você sair da solidão, é para você sair desse sofrimento, sair desse comodismo, sair dessa dor, sair dessas lágrimas. Então, muitas pessoas estão vivendo num momento de lágrima, estão vivendo num momento de dor. Então, há pessoas que choram de tristeza, há pessoas que choram por medo, há pessoas que choram por mágoa, há pessoas que choram por decepção, por frustração, mas que teu choro dentro desse ano venha ser o choro de alegria, o choro de felicidade, o choro de felicidade, por quê? Porque você está salvo, porque você está conectado com Deus, porque nasceu alguém, porque você montou um negócio, porque você fez uma casa, porque você ganhou dinheiro, então você tem que estar feliz. Então a solidão, ela começa a acabar, começa a ficar fraca quando você é grato, quando você decide ser feliz, porque a felicidade, se você não sabia, a felicidade ela não é uma ocasião. Porque se a felicidade fosse uma ocasião, a pessoa nunca ia ser feliz, porque uma hora as coisas vão tudo bem, tudo bonito, não é? Mas do nada, às vezes se levanta vários problemas, várias dificuldades, várias adversidades. Aí a pessoa não vai estar feliz porque levantou um problema. Então, a felicidade não é uma ocasião. A felicidade é uma decisão. Então, muitas pessoas, elas voltam para a solidão espiritual, para a solidão intelectual, para a solidão no servir, ela não quer mais servir ninguém, não quer mais ajudar ninguém por conta de um trauma, um problema, alguém que não foi generoso com ela, alguém que não foi grato, porque ela ajudou, ela pensa assim, não vou ajudar mais ninguém. A partir de hoje não vou cuidar mais de ninguém, não vou mais me conectar com ninguém, não vou mais saudar ninguém, não vou mais ajudar ninguém, não vou mais estender a mão, porque ela volta para a solidão. Ela volta para a solidão. Então o problema
problema, a pessoa viver do sentimento faz ela voltar para a solidão. Ela viver do sentir faz ela voltar para a solidão. Então você não pode ter isso em mente, ter essa frustração em mente. Você tem que ser livre, ter uma mente liberta dos pensamentos negativos. Então tem pessoa voltando para a solidão. Nesse ano de 2025, vai umas quantas pessoas vão voltar para a solidão? Umas quantas pessoas vão voltar para o sofrimento, para o quarto escuro? Umas quantas pessoas vão voltar para a depressão por conta que ela não decidiu ser feliz? Ela acha que ser feliz é uma ocasião. Ela acha que ser feliz é uma situação do acaso. O fulano está feliz porque ele deu sorte. Fulano está feliz porque ele é sortudo. Ele é uma pessoa que nasceu em berço de ouro. Fulano está feliz por isso, por aquilo. Que na verdade, fulano está feliz porque ele decidiu ser feliz. Eu mesmo passei por várias lutas, várias dificuldades, mas eu decidi ser feliz. Independente das lutas, independente da situação, independente das dificuldades. Um exemplo, Jesus. Ele era filho de Deus, não é? Ele poderia muito bem ficar sozinho, porque ele era filho, e sozinho ele não estava, ele estava sempre conectado com Deus Pai e Deus Espírito. Mas, o que eu quero dizer é que mesmo ele sendo Jesus, ele foi se conectar com pessoas. Mesmo ele sendo Jesus, ele já escolheu 12. Não é? Já não escolheu nem 1 nem 2, já escolheu 12 de primeira. Eu quero 12 discípulos comigo. Eu quero 12 pessoas para se conectar comigo. Eu quero 12 pessoas para falar comigo. Então Jesus, ele nunca estava na solidão. Grave esse código. Jesus nunca estava na solidão. Ou ele estava rodeado pelos 12, ou por multidões de pessoas. Ou ele ia no templo pregar. Ele estava sempre se conectando com pessoas, sempre ensinando pessoas, sempre orientando pessoas, sempre guiando pessoas, sempre falando com pessoas. Ou ele ia, ou ele estava falando com Deus. Então, ele estava sempre conectado com alguém. Ou com o Criador, com Deus Pai ou Deus Espírito Santo, ou com o Criador, ou ele estava sozinho, ou ele estava com várias pessoas. Até quando ele ia para o deserto, ele não estava sozinho. Aparentemente, o pessoal, Jesus foi sozinho. Mas, na verdade, ele não estava sozinho porque ele estava com Deus. Ele estava com o Criador. Ele estava conectado. Ele começou a conexão. Você sabia? Olha, agora você vai rir. Tem pessoas que ela acha defeito até em Deus. A pessoa, poxa vida, que legal servir a Deus. Que legal, que bacana. Olha que extraordinário, olha que bom. Daqui a pouco ela acha um defeito. Tem pessoa que ela arruma um defeito e ela fica na solidão espiritual. Fica na solidão espiritual. Você não pode ficar na solidão espiritual porque a Bíblia fala, eis que não te deixarei órfão. Então tem pessoa que é órfã espiritualmente, intelectualmente, em todos os sentidos. Então você não pode ficar sozinho. Então, eu já passei por isso. Olhar, puxa vida, Deus é legal, olha que legal, olha que bonito. Da pouco vem os problemas, muitas das vezes eu desanimava. Mas quando eu entendi que a felicidade é uma decisão, que a alegria é uma decisão, que buscar o Espírito de Deus é uma decisão, nunca mais a minha vida foi a mesma. Porque eu decido estar com Deus. Deus é contigo se você for com Ele. Então você decide ser com Ele. Você decide estar com Deus. Então, Deus, ele não faz recepção de pessoas. Se você decidir, você vai conseguir estar. Se você decidir, você vai conseguir ser uma pessoa de Deus. Você vai conseguir ser uma pessoa de Deus. Então, esse ano é o ano de você ser uma pessoa totalmente conectada com o Criador. Ser uma pessoa abundante, ser uma pessoa feliz. Não para de arrumar defeito. Pessoal, para de arrumar defeito no trabalho. Para de arrumar defeito em Deus. Para de arrumar defeito no próximo. Para de arrumar defeito na tua empresa. Para de arrumar defeito na pessoa que está arrumando defeito em tudo. Está arrumando defeito em tudo. Por isso que ela não desenvolve. Por isso que ela não tem essa mente criadora de oportunidade. Essa mente criadora de felicidade.
Por quê? Porque ela não decidiu ainda. Então, não volte para a solidão. Escreve aí, hashtag, eu não vou voltar para a solidão. E eu não vou voltar para o sofrimento. Eu não vou voltar para a maldição. Tem pessoas que ela volta para a maldição. Através de palavras pesadas, palavras ruins, palavras negativas, palavras que frustram, palavras desapontadoras. Então, para de arrumar defeito. Tem pessoa que ela arruma defeito em tudo, até em Deus. Não é? Claro que Deus é perfeito, mas ela quer tentar botar os defeitos dela em Deus. Quer tentar botar a culpa do sofrimento dela em Deus, a culpa da dor dela em Deus. Tem pessoa que é assim. Ela quer sempre colocar a culpa dela em outra pessoa. Então, por isso que ela vive solitária, vive sofrimento. Então, quantas pessoas você achou legal esse ano? Quantas pessoas você achou legal? Então, às vezes, você acha as pessoas legal, só que você é a pessoa que logo em seguida arruma defeito. Logo em seguida, você arrumou o defeito. Você criou esse defeito, porque esse defeito, muitas das vezes, te faz feliz. Sabia que tem pessoa que cria defeito no outro, começa a fazer bullying, porque aquele defeito está fazendo, entre aspas, ela feliz. Está fazendo, entre aspas, ela é uma pessoa importante. Tem pessoas que ela não consegue ser feliz sem apontar o defeito do outro. Ela não consegue viver a vida sem apontar o defeito do outro. Tem pessoa que pensa que a vida profissional dela vai crescer se ela apontar o defeito do outro. Na verdade, não. Na verdade, não. Então, o segredo da vida, o segredo do ciclo da felicidade é você não estar sozinho. É você encontrar alguém, achar uma pessoa legal, começar a conexão e não achar o defeito. Para de achar o defeito. Para de achar o defeito na vida das pessoas. Para de achar o defeito em tudo que você faz, em tudo que o outro faz. Então, lembra do honrar o outro. Lembra do The Power. Lembra dessa ferramenta poderosa que é o The Power. Que é o poder de honrar o outro, o poder de ajudar o outro a ser transformado e o poder de ser você mesmo. Então, muitas das vezes, você deixou de ser você mesmo e você hoje acha defeito em tudo. Você hoje acha defeito em qualquer coisa. Onde você entra, você vê problemas. Por onde você passa, você só vê problemas, você só vê dor, você só vê sofrimento. E tem pessoa que ela é a pessoa que não acha ninguém legal. O que tu acha que o não é legal? Não, não é legal. O que tu acha que o Beltrano é legal? Ela, não, também. E ela vai só dizendo não, só dizendo não, só dizendo não, só dizendo não. Porque na verdade ela está cega. Na verdade ela está no ponto cego. Quando a pessoa está no ponto cego, ela não consegue enxergar a solução. Quando a pessoa está no ponto cego, ela não consegue ter visão. Quando ela está no ponto cego, ela não consegue ser feliz. Então, o que está acontecendo aqui, nesse exato momento? Nesse exato momento. Eu estou abrindo essa visão. Por exemplo, nós não somos perfeitos. Eu não sou perfeito. Ninguém nessa terra é perfeito. Porque a gente se aperfeiçoa em Deus. Então a gente se aperfeiçoa. Os anjos, sim, são perfeitos. Mas o ser humano, ele se aperfeiçoa nas pessoas. Ele se aperfeiçoa em Deus. Ele também pode se aperfeiçoar em outra pessoa, no sistema de modelagem. Mas geralmente, ao invés das pessoas olhar a qualidade das pessoas e se aperfeiçoar ali, aprender ali, se conectar com aquilo ali, ou se aperfeiçoar em Deus, se aperfeiçoar em Jesus, ela acha defeito. Para você ver, Jesus era perfeito. Mas por que pessoas ficavam na solidão naquela época? Elas achavam defeito até em Jesus. Elas ficavam desapontadas, ficavam frustradas e depois elas voltavam à solidão. Ficavam sem a presença de Deus, ficavam sem Jesus, ficavam sem essa conexão abundante. Então tem muitos tentando desespero, muito arrumando defeito fácil. Por que as pessoas não arrumam qualidade fácil? Então, você que arrumar defeito fácil, então faça esse desafio. A partir de hoje, comece a arrumar qualidades fácil. Ó, tu viu fulano inteligente? Tu viu
fulano é rápido, tu viu que fulano é isso, tu viu que fulano prossegue, tu viu que fulano é abundante. Ah, mas eu não acho qualidade. Então procura, arruma um jeito de achar uma qualidade. Então, eu vou te dar essa missão. Arruma um jeito de arrumar uma qualidade. Se você, assim como você teve a disposição de arrumar um defeito, achar tempo para procurar um defeito, você tem tempo, também acha tempo para procurar uma qualidade, para procurar algo que vai ser abundante, que vai contribuir. Então as pessoas não estão contribuindo. Tem pessoa que diz assim, eu quero ficar sozinho, fica empurrado, fica triste, não dá resultado, se afasta de Deus, se afasta das pessoas. Tem pessoa que diz assim, eu quero encontrar alguém, mas você tem que encontrar alguém certo. Não queira encontrar qualquer alguém. Encontre alguém que vai te valorizar, encontre alguém que vai te ajudar, encontre alguém que vai te orientar, encontre alguém que é construtivo, cooperativo, não controlador, destruidor. Então as pessoas elas estão sozinhas e já logo em seguida acham controlador, destruidor e ali acontece o caos. Então, sozinho você encontra alguém construtivo, cooperativo. E se você você que é essa pessoa controlador, destruidor, você tem que dar um jeito de mudar para você se conectar com Deus, se conectar com pessoas e achar a pessoa para estar do seu lado, para te ajudar. Achar a pessoa que está do seu lado para te orientar, para te guiar, para te guardar, para te ensinar, para te colocar em níveis que você não estava indo. Coisa boa, uma água, né, pessoal? Então, esse é o ciclo da solidão. Quem conhece pessoas assim? Então, tanto para homem quanto para mulher, a pessoa está sozinha, vamos lá, ela encontra alguém, ela acha a pessoa legal, ela começa a conexão, ela arruma um defeito, se desaponta, fica frustrada e volta para a solidão. Então, tem muita pessoa voltando para a solidão. Então você tem que vencer essa autossabotagem. Vença a autossabotagem porque a solidão é um espírito. Então você vai vencer esse espírito da solidão. Esse espírito se aloja no campo eletromagnético, se aloja numa dimensão invisível, entra nos ossos dela, na mente dela e controla a mente dela. Então ela vem se autossabotando por anos. Ela passa por todo aquele ciclo e volta para a solidão. Ela passa por todo aquele ciclo, toda aquela etapa, todo aquele processo, todas aquelas sacadas que eu passei ali, aqueles pontos, e ela voltou para a solidão porque ela se auto-sabotou. Ela se auto-sabotou. Ela corrompeu a si mesma, ela mesma arrumou defeitos. Então uma pessoa está se auto-sabotando. Todo momento o cérebro dela se auto-sabota. Ela vai, cresce, fica feliz, daqui a pouco ela se auto-sabota. Ela vai, cresce, fica feliz, daqui a pouco ela começa a arrumar defeito em tudo. Até nas palavras. Não gostei do jeito do fulano fala. Não gostei do jeito que o Beltrano fala. E ela acaba se destruindo. Então, você tem que tirar esse espírito de solidão de dentro de você. Então, um exemplo. A fé transbordante, a fé que se movimenta, a fé que é ação, ela transforma. Então a fé que é uma ação, ela transforma. Então tem pessoas que não estão tendo mais ação, não está tendo mais essa versatilidade, não está tendo mais o desejo de se conectar com pessoas. Então o espírito, ela entrou no espírito da solidão, o espírito da solidão entrou na vida dela. E Deus é quando o espírito da solidão, que é um espírito imundo, que é um mal, entrou na vida dela, ela se atrapalhou, ela ficou com dores de cabeça constante, ela ficou triste, ela ficou desanimada. Então Jesus Cristo, ele é a cura para a solidão. Jesus é a cura para a solidão, ele entra no coração da pessoa, a pessoa se conecta com Deus, fica mais forte, fica mais aguerrido. E Jesus falou que eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, como você ficar se auto-sabotando, toda hora você quer voltar para a solidão, você não tem uma vida com abundância. Muitas das vezes você não tem uma vida feliz, uma vida de felicidade, uma vida de felicidade abundante. Estou falando
de felicidade, de transbordar. Então Jesus nunca estava sozinho, ele era a cura. Então ele estava sempre falando por palavras, sempre ensinando multidões, ensinava os discípulos a ganhar mais discípulos, a arrastar mais multidões. Então pode ver, presta atenção. Jesus ele era o mestre dos mestres, ele é o maior líder de todos os tempos. Até psicólogos falam isso. Muitos psicólogos falam isso. Então Jesus, o melhor líder de todo sempre, não era sozinho. Jesus, o maior líder de todos os tempos, não era sozinho. Ele se conectava com pessoas. Então tem pessoas se auto-sabotando todos os dias. Se auto-sabotando a todo momento, a todo instante. Por não querer se conectar com pessoas, não querer falar com pessoas, não querer se orientar com pessoas. Então, a solidão é um espírito. É um espírito. Como que você vence esse espírito da solidão? Através do seu jejum, através da sua oração, através da sua entrega, mas também através da conexão. De vencer a timidez. Então, vença a timidez para ter conexão. Vença a timidez para você ter um network, ter uma tabela de clientes. Então, tem pessoa que ela não tem uma tabela de cliente, a empresa dela, a loja dela vai de mal a pior, porque ela quer viver só. Ela quer viver só no mundo dela, de isolamento. E para crescer, para desenvolver, para mudar o nível que você está, você tem que abrir sua visão, você tem que abrir sua mente, você tem que vencer a autossabotagem. Para de se auto-sabotar todos os santos dias. Então, Jesus ele é a cura, Jesus é o antídoto, Jesus é a saída, Jesus é a restauração da pessoa que se auto-sabota. Então, esse ano de 2025, esse evento é o quê? Para você não ficar mais sozinho. Você não ficar mais sozinho. Para você ficar com a presença do Criador, com a presença do Espírito Santo, com a presença do Deus Altíssimo, com a presença do Autor da fé. É isso que você tem que fazer. Se conectar com o Autor da fé, se conectar com aquele que está sentado no trono. Então, pare de se auto-sabotar a si mesmo. Então, as pessoas se auto-sabotam. Logo em seguida também vem a frustração financeira. Frustração financeira. Eu quero ficar sozinho. Aí a pessoa acaba perdendo vários bens, perdendo a paciência, perdendo a cabeça, se decepcionando, ficar triste com a vida de amargura. Então vença a autossabotagem. Vença a autossabotagem. Pare de autossabotar a si mesmo. Então você tem que vencer isso. Então tem pessoas sabotando o próprio conhecimento, sabotando a própria sabedoria, fugindo da presença de Deus, fugindo da presença do Criador. Então tem pessoas que elas não aprenderam ainda. Elas têm muito que desenvolver, têm muito que aprender, têm muito que evoluir. Então que esse vídeo sirva para ajudar você, sirva para transformar você, sirva para você não viver mais na vida de amargura, de solidão. Então voltei aqui o slide para você ver. Então, essa pessoa que desaponta, você vai fazer uma pergunta: essa pessoa que desaponta é outra pessoa? É você? Algum ente querido? Ou é o teu próprio ego te desapontando? Porque você não quer obedecer, porque você não quer servir, porque você não quer ajudar o outro, você não consegue ajudar o outro a ser transformado. Então começa a conexão hoje mesmo, agora. Vê uma lista de pessoas, uma lista de clientes, que você vai se conectar com elas. Você vai se guiar com elas, você vai guiar por elas, você vai ter a mente visionária. Então, pessoal, voltei aqui o slide para você aprender. Para você aprender, para você se guiar, para você se autovalorizar. Então, quem se autovaloriza não volta para a solidão. Quem se vê como um diamante não volta para a solidão.
Então, se você já tem esse conhecimento, é você que decide ser uma pessoa solitária ou pedir ajuda. Então, vença essa autossabotagem. Vença essa autossabotagem, que eu tenho a certeza que você vai bem, que eu tenho a certeza que você vai evoluir muito dentro desse ano. Vamos lá. Voltei de novo. Então aqui é como vencer a solidão. Voltei de novo, pessoal. Aqui, ó, é Masterclass 100% online. Como vencer a solidão. Então, vamos voltar aqui para a ferramenta. Então, desculpa. E tem pessoa que não acha ninguém legal, já viu? Tem pessoa que ela não acha ninguém legal. Todo mundo tem um defeito, né? Só ela que não. Todo mundo, ela acha um defeito bem rápido, que é como isso aqui. Então, tem pessoas que elas querem ficar sozinhas, mas tem pessoas que já não. Então, você vai se adaptando, você vai se modelando, você vai crescendo, você vai se envolvendo. Então, vença a solidão, buscando o Espírito de Deus, buscando a Deus, e ao mesmo tempo vença a solidão com as suas próprias atitudes, com o seu próprio pensamento, com a sua mente racional. Então, eu gostei de ajudar você. Espero que você saia dessa solidão. Então, que você se conecte com Deus, tenha essa alegria constante que só Deus pode te dar. Só Deus pode te dar a verdadeira alegria. E, no mais, um forte abraço a todos. Que Deus te abençoe em tudo. Então, até a próxima vídeo. Tchau.